No capítulo anterior, Alalu não resistiu ao veneno da masculinidade de Anu em suas entranhas, e Anzu preparou seu funeral com pedras em cima, lá no alto da montanha. Então, os Atlantes em homenagem a Alalu esculpiram a face dele nas montanhas rochosas e deixou em evidência o rosto dele em Marte. Enquanto isso, a gigantesca nave com Ninursag e a tripulação a bordo se dirigia para a Terra, observando a Lua e analisando a possibilidade de outra estação intermediária lá. Ninursag conduziu a nave até a vala nas águas mais próximas de Eridu, onde desembarcaram em um cais construído por Enlil. Agora as naves não eram mais necessárias. Em que Enlil deram as boas-vindas à sua irmã Ninursag, ela contou a eles todas as novidades que aconteceu em Nibiru, a morte de Alalu, a sobrevivência de Anzu em Marte e a construção de uma estação lá. Em que expressou sua aprovação, Enlil ficou perplexo com tudo isso. Ninursag lembrou que as decisões do nosso pai Anu são inalteráveis, é a palavra dele. Além disso, ela trouxe outras novidades, ela trouxe alívio da doença que brotou, ela trouxe as sementes da cura. De sua bolsa Ninursag tirou as sementes que seriam plantadas, e depois de seu crescimento poderia ser feito um suco. Esse suco vai curar todas as doenças, disse Ninursag. Mas tem um porém, essas sementes devem ser semeadas em um local quente e fresco, elas precisam de calor e água para se alimentar. Enlil chamou Ninursag para a nave, pois ele conhece um lugar perfeito para isso. Assim a irmã e o irmão entraram na nave em direção às montanhas cobertas de neve, ao lado da floresta de cedros. Enlil e Ninursag conversaram e trocaram amor e carinho. Ninursag contou a Enlil sobre seu filho Ninurta, explicando que o príncipe estava pronto para se juntar a eles na Terra, ele irá fortalecer a missão de salvar o planeta amado Nibiru. Enlil, pai de Ninurta, era filho de Antu, a esposa legítima de Anu, ele era o herdeiro legal, o sucessor de Anu. Ninursag era meia-irmã de Enlil, a primeira filha de Anu, extremamente linda e cheia de sabedoria. Ninursag era habilidosa e rápida em aprender. Enlil e Ninursag se acariciaram, mas Enlil não derramou seu fluido vivificante no ventre de Ninursag. E então eles voltaram para Eridu. No caminho Enlil mostrou a paisagem e apresentou o Éden em toda a sua extensão, e a partir disso, Enlil explicou todo o seu plano longe de Eridu. Onde começa a terra seca, será sua morada, Lhasa será o seu nome, será o lugar do meu comando, está localizada às margens do Branu, o rio de águas profundas. Uma cidade surgirá no futuro e seu nome será Lagash. Entre os dois planos que traçou uma linha perto, estará uma cidade que será chamada de Shurubak, a cidade do refúgio, esta será a sua cidade, minha querida irmã. Ela ficará na linha central e levará à quarta cidade Enebru, que será o ponto de passagem da ligação entre o céu e a terra, será o lar das tábuas dos destinos e controlará todas as nossas conquistas. Haverá 5 cidades que existirão para sempre e essa será uma delas. E então Enlil demonstrou uma placa de cristal com várias marcas, e explicou que no futuro haverá um local para a nave chegar de Nibiru à Terra. Ninursag ficou surpresa com a complexidade de tudo, desta forma ela entendeu o desacordo de Enlil com o plano de Anu e a criação de uma estação intermediária em Marte, é um plano magnífico. Ela estava visivelmente emocionada. O plano de Enlil contemplava a criação de uma cidade para ela, seria a cidade curativa, a estação da cura. Mas Ninursag avisou, não transgrida seu pai além deste plano, não ofenda seu irmão Enki, você é tão sábio quanto belo. Enquanto isso no Abzu, Enki também concebeu planos, os planos de Enki e Enlil eram muito diferentes. Enki pensou, onde poderia construir moradias para os Atlantes para entrar às entranhas da Terra. De sua nave celestial ele mediu todo o comprimento do Abzu e examinou cuidadosamente todas as regiões. O Abzu era uma terra distante e além das águas do Éden, uma terra rica e perfeita, havia rios que cruzavam a região com enorme fluxo de água. Enki construiu sua morada além de onde correm as águas puras no meio do Abzu. Nesta terra Enki determinou o lugar das profundezas para que os Atlantes pudessem acessar as entranhas e o núcleo da terra, assim através de túneis interiores descobrir os veios dourados. Poderia ser Ratanabá na época, não é mesmo?
Enki instalou o equipamento para esmagar o ouro extraído, então eles seriam transportados em naves celestiais e levados para o local de desembarque nas montanhas Cedro, e de suas naves espaciais eles transportariam o ouro para a estação de passagem em Marte. E assim vários extraterrestres chegaram ao planeta, alguns foram para o Éden sob a responsabilidade do Sr. Enlil, outros para o Abzu com Enki. Uma pequena parte foram direcionados para Shurubak com a princesa Ninursag. Em Nebruki, o céu, o link da Terra, Enlil agrupou e comandou todas as missões dos céus, lá é onde o olho tudo vê. No céu Enki viajou entre Eridu e o Abzu, supervisionando constantemente todas as atividades em Marte. A construção estava progredindo e a estação intermediária recebia muitos trabalhadores da classe trabalhadora de Gigantes Atlante. Tempos passaram, até que no 7º dia Anu deu uma ordem e decreto em um anúncio oficial na Terra, que o 7º dia de trabalho, um dia de descanso tem que ter, como foi decretado por Enki. No início 600 se reuniram para acompanhar o anúncio de Anu. Enki com seu conselheiro e Enlil também assistiram à transmissão, junto com Ninursag e as donzelas de seu anfitrião. A transmissão foi transmitida também em Marte junto com Anzu e diversos trabalhadores se reunindo para o discurso, e então Anu falou: Saudações a todos heróis, os verdadeiros salvadores de Nibiru, o destino de todo o planeta está em suas mãos, seus feitos serão lembrados por toda a eternidade e seus nomes serão glorificados. De agora em diante, aqueles na Terra serão chamados de Anunnaki, significando aqueles que vieram do céu à Terra, e para aqueles que estão em Marte serão chamados de Gig, aqueles que veem, eles serão tudo o que é necessário, agora está pronto, deixe o ouro começar a chegar, e deixem Nibiru ser salvo. Mas Anu longe de Nibiru, não conseguiu prever a aproximação da confusão que viria, começando com o dilema de seus próprios filhos. Tudo começou muito antes da chegada dos Anunnaki à Terra, Enki era o filho mais velho de Anu, mas ele não era no entanto o herdeiro legítimo, pois era filho de uma concubina. Ninursag, a filha mais velha, foi escolhida por Anu para se casar com seu irmão mais velho Enki. Portanto, o primogênito dos dois teria semente dupla e iria ser o sucessor legal. Porém Ninursag sempre foi apaixonada pelo seu meio-irmão Enlil, e então Enlil deixou sua semente no ventre de Ninursag. E depois de 9 meses você já sabe o resultado, não é mesmo? Nasceu Ninurta, o príncipe, que em breve viria à Terra. O filho de Enlil e Ninursag nasceu enfurecido naquela época. E ainda em Nibiru, Anu proibiu Ninursag de casar com qualquer pessoa, não importa quem. Então Enki se casou com uma princesa, filha de Alalu, a bela Dankina. Enki e Dankina também tiveram um filho que se chamava Marduk, que significa alguém nascido em um lugar puro. Portanto, o filho mais velho de Anu, Enki, teve um filho no casamento, chamado Marduk. Enlil, o herdeiro legítimo de Anu, teve um filho chamado Ninurta, mas não foi por casamento, é uma confusão danada. A história de Enlil a esse respeito foi desenvolvida na Terra, não em Nibiru. Enlil se apaixonou por Assur, uma das donzelas de Shurubak. Enquanto ela estava tomando banho em um rio, ele a chamou para sua residência e ofereceu a ela o elixir do fruto de Nibiru que cresceu na terra. Os dois beberam, e Enlil deixou claro suas intenções. No entanto, Assur contou a ele o segredo de sua virgindade, e que os lábios dela nunca tinha beijado ninguém, mas ele riu e a beijou, depositando a semente da vida em seu ventre assim mesmo. Ninursag, considerando a ação imoral, denunciou Enlil para julgamento diante dos 7 que julgam. A sentença de Enlil foi exilado para uma terra sem volta, longe de todas as cidades. Abigail era o piloto de Enlil que levou-o para uma terra distante em meio a montanhas inóspitas. E quando desceu a nave até o chão, Abigail disse: Enlil, eu não escolhi esse lugar por acaso. Em uma caverna perto daqui, em que escondeu as armas do terror que estavam na nave de Alalu, tome posse das armas e você terá a liberdade novamente. Assur comentou com a sua comandante Ninursag que estava grávida, e em seu ventre um filho de Enlil havia sido concebido. Ninursag transmitiu a notícia a Enki, o senhor da terra, que naquele momento era supremo na terra. Enki decidiu convocar os 7 que julgam, e no julgamento foi questionado sobre a possibilidade de aceitar Enlil como seu marido, e tendo aceitado, Enlil retornou do exílio para Assur, que agora era chamada de Ninlil, a senhora do mandato.
Depois disso, um filho nasceu para Enlil e Ninlil, seu nome era Nanar, o Brilhante, e foi dito que Nanar foi o primeiro filho de 2 Atlantes Anunnaki de Nibiru concebido na Terra, foi uma semente real de Nibiru concebida na Terra. Assim que Nanar, filho de Enlil e Ninlil nasceu, Enki decidiu conversar com Ninursag. Ele havia construído sua casa no Abzu, e adornou sua morada com um metal brilhante tirado das profundezas que ele chamava de prata, ele também usava lápis lazuli. Então, ele convidou sua meia-irmã para ir com ele ao Abzu e abandonar sua adoração por Enlil. No Abzu Enki lembrou Ninursag sobre seu noivado e o amor deles, eles se beijaram, e Enki pediu a Ninursag que lhe desse um filho, e dessa união uma filha nasceu. E então, outro relacionamento eles tiveram e outra filha nasceu. Enki gritou enfurecido, um filho, eu preciso de um menino. Ninursag pronunciou uma maldição sobre Enki, que toda comida seja veneno em suas vísceras, que sua mandíbula doa, e que seus dentes e costelas doam, seu miserável. Nunca tinham visto a queridinha de Anu assim. Ela ficou realmente injuriada. Izimud, o conselheiro de Enki, convocou Anunnaki para implorar a Ninursag por alívio da maldição, e Enki jurou se distanciar das partes íntimas de Ninursag, que imediatamente, uma por uma removeu todas as doenças do corpo de Enki. Ninursag retornou ao Éden para nunca mais se casar com ninguém, como foi a ordem de seu pai Anu. Enki por sua vez, trouxe seu filho Marduk e sua esposa Dankina para a Terra. Ele teve mais 5 filhos com sua esposa Dankina e também com concubinas. Esse Enki era danado, não é mesmo? Assim nasceram Nagal, Gibil, Ninagal, Ningizida e Dumuzi e seu filho mais novo. Do outro lado da geração de Anu, Enlil e Ninursag trouxe seu filho Ninurta à Terra. Além deste, Enlil teve outro filho com sua esposa Ninlil, Skur, era seu nome, desta forma 2 clãs se estabeleceram na Terra. Mais tarde os clãs de Enki e Enlil iriam para a guerra que seria conhecida como a Guerra dos Deuses. No Abzu, o ouro foi extraído dos veios dourados da terra, o metal dourado foi conduzido para o local de pouso, de lá Zigig transportou o ouro em naves espaciais para a estação intermediária em Marte, e de Marte o metal precioso foi entregue a Nibiru em naves celestiais. Essa era a rota da febre do ouro nos tempos antigos. Em Nibiru o ouro foi moído até o pó mais fino e lançado na atmosfera para a proteção do planeta. Lentamente e passo a passo, o ouro da terra curou os buracos das feridas de Nibiru e rachaduras. Enki construiu uma morada deslumbrante em Eridu, e da terra ele a ergueu para o céu como uma montanha. Ele levou para viver com ele Dankina e Marduk, Enki ensinava várias coisas a Marduk lá em Nibiru, ele estabeleceu a ligação entre o céu e a terra com uma construção deslumbrante, suas palavras foram ouvidas em Marte e em Nibiru. Os raios que vieram dali poderiam buscar o coração de todas as terras, seus olhos exploravam todas as terras, e era impossível uma aproximação que não podia ser vista de seu satélite negro, o olho que tudo vê. Do topo da câmara Enlil estudou tudo, e observou tudo e todos. Ele estudou os segredos do Sol e da Lua e as gravou em fórmulas secretas. Ele aprimorou o zênite celeste e fixou as 12 casas, e com os 12 emblemas que ele marcou a família do Sol. As tábuas dos destinos brilhavam em sua morada, enquanto a classe dos trabalhadores trabalharam arduamente. Os ciclos da terra os deixaram tontos, e as porções do elixir da cura foram dadas a eles em pequenas quantidades. No Éden os Anunnaki estavam cansados. No Abzu o trabalho era árduo, os Igig em Marte reclamavam constantemente. Anzu o comandante de Marte foi recebido na Terra. Enki e Enlil poderia revelar a ele o Abzu e os segredos do céu e a ligação da Terra com Nibiru. Anzu defendeu os Igig de Marte, que pediam um descanso na Terra sempre que as naves espaciais iam e voltavam entre a Terra e Marte. Receberam uma notícia na câmara de Enlil que Anzu pretendia roubar as tábuas do destino, ele era um príncipe entre os príncipes e prometeu alívio aos Igig. Enlil deixou o santuário, e Anzu permaneceu na entrada sem suspeita, então Anzu agarrou as tábuas dos destinos e partiu da Câmara Celestial em direção ao local de pouso, onde os Igig estavam reunidos aguardando seu retorno para declarar Anzu o rei da Terra e de Marte.
E do topo da câmara Enlil, percebendo o roubo e afligido pela traição, ele falou palavras de ódio para Enki, questionando sobre Anzu. Os Anunnaki esperavam as palavras de Anu. A ordem era parar Anzu e recuperar as tábuas do destino, mas Anzu na posse das tábuas era quase invencível. Apesar disso, Ninurta não estava pronto para lutar e recuperar o que era por direito. Mas ele foi lutar assim mesmo. Os dardos de seu pai foram lançados contra Anzu, mas eles erraram. As flechas foram lançadas, mas eles também erraram. Então uma arma poderosa foi preparada, um míssil. A instrução era se aproximar, e quando Ninurta estivesse próximo a Anzu, o míssil seria lançado criando um redemoinho e uma tempestade de poeira, e então uma bola de fogo. Bom, Anzu caiu, a terra tremeu, os céus tremeram. Ninurta pegou as tábuas do destino e fez de Anzu seu prisioneiro. Rapidamente Ninurta foi aplaudido no local de desembarque, e o Anunnaki que havia sido feito prisioneiro foi libertado, e perante os juízes Anzu foi condenado à morte. Então o fluido da vida de Anzu foi extinto. Ninurta aconselhou deixar seu corpo para os abutres, e Enki respondeu: leve o corpo de Anzu para Marte para que possa ser enterrado ao lado de Alalu, a mesma semente ancestral que ambos possuem. Deixe Marduk, meu filho, conduzir o corpo de Anzu, e o deixe lá para que ele possa se tornar o novo comandante de Marte junto de Alalu. Enquanto isso, Enki e Enlil discutiram mudanças para evitar confusão. Ninurta, que era um especialista nas interioridades dos planetas, sugeriu uma nova cidade de metal para que novos carregamentos fossem feitos, assim aqueles que estavam cansados poderiam retornar a Nibiru e novos Anunnaki poderiam vir para a Terra em seu lugar. Desta forma, no Éden, uma nova construção começou até que a cidade de Badibira fosse criada. Ninurta, que havia dado a sugestão, foi o primeiro comandante. Desta forma o fluxo de ouro para Nibiru foi mais fácil e rápido. Aqueles que estavam na Terra e em Marte, muitos deles retornaram para Nibiru. Alagal, Abigal e Ningal estavam entre eles, recebidos como heróis pelos habitantes do planeta Nibiru. Principalmente os mais jovens queriam participar das missões e queriam principalmente emoções. Eles não sabiam que grandes calamidades havia na Terra, em Marte, e nos céus. Na nova cidade, o ouro foi fundido e refinado e depois enviado para Marte em naves espaciais. Muito ouro puro foi transportado em quantidades em naves celestiais. E como Ninurta havia concebido, o ouro fluiu de Abzu para Nibiru. No entanto, o que não foi notado foi o mal-estar dos recém-chegados Anunnaki. Enki voltou sua atenção para outros assuntos no Abzu e não conseguia ver o que estava acontecendo. Então Enki criou um novo complexo chamado Casa da Vida, e convidou seu filho Ningizida, que é conhecido no panteão egípcio, para trabalhar com ele. Enki estava especialmente curioso. Algumas criaturas vivas que viviam entre as árvores altas e usavam as patas dianteiras como mãos. Lá do alto podiam ser vistas estranhas criaturas que pareciam andar eretas. Segredos da vida e da morte foram cuidadosamente estudados por Enki. A Casa da Vida ficava no Abzu e tinha todos os tipos de ferramentas e equipamentos cuidadosamente elaborados. Enki estava absolutamente encantado e absorto, totalmente ocupado com seus estudos, e Ninurta foi o primeiro a notar uma diminuição na mineração de ouro. Enlil enviou Ninurta ao Abzu para descobrir o que estava acontecendo. Enuk, o chefe oficial, acompanhou nas escavações. Ele ouviu as reclamações dos Anunnaki e Gig com seus próprios ouvidos e não contou a Ninurta tudo o que ouviu. O trabalho aqui é insuportável. Ninurta contou o assunto a Enki, que rapidamente chamou Enlil, o senhor do comando. Enlil chegou ao Abzu e se estabeleceu em uma residência perto das escavações. Foi quando um grupo de trabalhadores Anunnaki atacou Enuk, o chefe das minas. Eles atearam fogo em suas ferramentas, e então se aproximaram da morada de Enlil em protesto no meio da noite no calendário de Adão, na África do Sul moderna. Caucau, o porteiro, trancou a porta e convocou Nusku, o conselheiro de Enlil. Nusku chamou o senhor do comando de sua cama e disse: meu senhor, estamos cercados pelos trabalhadores Anunnaki. Eles estão aqui protestando contra o trabalho pesado. Eles estão injuriados. Enki e Ninurta foram convocados no dispositivo de alerta. O que está acontecendo? Perguntou Enlil, acordando do sono profundo. Quem instigou essa hostilidade? Enlil perguntou a rebelião. Em uníssono foi respondido: todos nós.
Enlil transmitiu os eventos para Anu por meio de comunicação holográfica. Ele rapidamente respondeu, afirmando que precisa do ouro, o trabalho não pode parar. Enki ponderou que o trabalho é muito pesado, todos nós sabemos disso, a rebelião não é contra Enlil, é contra o trabalho. Enoque, o chefe das minas oficial, foi libertado e consultado. Ele disse que já que o calor na terra aumentou, o trabalho sacerdotal é insuportável, intolerável. Ninurta disse para deixar os rebeldes retornarem para Nibiru e que outros Anunnaki venham em seu lugar. Foi nesse tempo que surgiu a ideia das férias, não é mesmo? Enlil perguntou a Enki se é possível criar novas ferramentas para os Anunnaki evitarem os túneis. Enki disse para ligar para seu filho Ningizida, fale com ele. E depois de terem conversado, Enki anunciou que há uma possível solução: vamos criar um trabalhador primitivo, Lulu será o seu nome, estes serão os substitutos do trabalho duro dos Anunnaki. A realeza Anunnaki estava sem palavras, pois pensaram em uma solução semelhante, e então eles ligaram para Ninursag, que era especialista em medicina e genética. Ninursag respondeu: Nunca ouvi falar de nada parecido. Todos os seres descendem de uma semente, cada um sendo desenvolvido ao longo da eternidade como híbridos de outra espécie, nenhum veio do nada. Enki sorriu e disse: O quanto você está certa, minha irmã, devo revelar um segredo do Abzu. O ser que precisamos já existe, tudo o que precisamos fazer é marcar o ser com nossa essência, com a essência de Nibiru. Vamos criar um trabalhador primitivo à nossa imagem e semelhança. Os Anunnaki ficaram assombrados e fascinados com as palavras de Enki. Enki continuou: Existem criaturas no Abzu, disse que caminham eretos sobre duas pernas, as patas dianteiras eles utilizam como braços, de mãos estão dotados, não sabem vestir-se, comem novelo com a boca, bebem água dos lagos e das sarjetas. Engraçado que eles têm todo o corpo peludo, o cabelo da cabeça é como o de um leão e pulam como as gazelas. Os Anunnaki escutaram as palavras de Enki com surpresa. No jardim do Éden não se viu nenhuma criatura como essa, disse Enlil sem poder acreditar. Ninursag tomou a palavra e disse: Nossos predecessores possivelmente foram assim. É um ser, não uma criatura, deve ser emocionante contemplá-los. Enki lhes levou à casa da vida, em fortes jaulas havia estes seres. Ao verem que os outros começaram a pular, golpeavam com os punhos nas barras da jaula, grunhiam e sopravam ou não diziam palavras. Enki disse: São macho e fêmea, têm masculinidade e feminilidade, procriam como nós, vindos de Nibiru. Ningizida, meu filho, comprovou sua essência de elaboração, é similar à nossa, como duas serpentes entrelaçadas, nossa essência vital se combinará com a deles. Vamos criar um trabalhador primitivo. Compreenderá nossas ordens, dirigirá nossas ferramentas, levará a cabo os trabalhos duros nas escavações e dará alívio aos Anunnaki no Abzu. Assim falava Enki com entusiasmo, suas palavras soavam excitadas. Enlil rapidamente tomou a palavra e disse: É um assunto de grande importância. Faz muito tempo que se aboliu a escravidão em nosso planeta, os escravos são as ferramentas, não outros seres. Quer trazer para a existência uma nova criatura não existente previamente, a criação só está em mãos do Pai de todo princípio. Não se atreva a bancar o Deus Criador, não se brinca com isso. Assim disse Enlil, opondo-se, suas palavras eram severas. Enki respondeu a seu irmão que não serão escravos, o plano é criar ajudantes. O ser já existe, disse Ninursag. O plano consiste em lhe dar mais capacidade. Não se trata de fazer uma nova criatura, mas sim de fazer mais parecido à nossa imagem já existente, disse Enki persuasivamente. Enlil revoltado disse: Como assim com poucas mudanças se pode conseguir, só se necessita uma gota de nossa essência. Este é um assunto grave, e não é de meu agrado. Vai contra as regras da viagem de planeta em planeta, proibiu-se pelas regras da vinda à Terra. Nosso objetivo era obter ouro, não era substituir o Pai de todo o princípio. Isso é um pecado gravíssimo. Depois de Enlil falar assim, Ninursag foi a que lhe respondeu: Irmão meu, o Pai de todo o princípio nos dotou de sabedoria e entendimento, para que propósito se nos aperfeiçoou deste modo, se não ser para fazer o máximo uso disso? O Criador de tudo encheu nossa essência vital de sabedoria e entendimento,
para que fossemos capazes de fazer qualquer uso disso, não é isso para o que fomos destinados? Com isso nos concedeu em nossa essência, aperfeiçoamos ferramentas e carros, fizemos em pedacinhos as montanhas com as armas do terror, e os céus curamos com ouro. Enlil com revolta disse: certamente, o destino não pode ser alterado, desde o começo até o final foi determinado. É destino ou é sorte, o que nos trouxe para este planeta, a tirar ouro das águas, de pôr para trabalhar nas escavações os heróis Anunnaki? Vamos estar negando a criação de um trabalhador primitivo? Os Anunnaki não merecem essa escravidão, não é mesmo? A confusão estava rolando até que decidiram expor o assunto a Anu. Anu apresentou o assunto ao conselho, consultou-se aos anciões, aos sábios, aos comandantes. As discussões foram largas e amargas, disseram-se palavras de vida e morte, de sorte e destino. Há alguma outra forma de obter ouro? A sobrevivência está em perigo. Se tiver que obter ouro, que se elabore o ser, decidiu o conselho. A ordem foi que Anu deixe de lado as regras do Senhor Criador, que salve Nibiru a qualquer custo. A decisão se transmitiu do palácio de Anu até a terra. Enki ficou animado e decidiu que Ninursag seja sua ajudante, ela tem os conhecimentos destes assuntos. Ele falou enquanto olhava Ninursag com desejo. Assim seja, disse Ninursag. Enlil anunciou a decisão aos Anunnaki no Abzu, avisando que até que se consiga o ser, tem que voltar voluntariamente para o trabalho. Imediatamente os Anunnaki voltaram para o trabalho sem reclamar. Na Casa da Vida, no Abzu, Enki explicou a Ninursag como elaborar o ser. Levou Ninursag a um lugar entre as árvores, era um lugar com jaulas. Nas jaulas havia estranhas criaturas, algo que ninguém tinha visto em liberdade, tinham a parte superior de uma espécie com a parte inferior de outra criatura. Enki mostrou a Ninursag criaturas de duas espécies combinadas por suas essências. Voltaram para a Casa da Vida, levaram a um lugar limpo com um brilhante resplendor. No lugar limpo, Ningizida explicou a Ninursag os segredos da essência vital, como se pode combinar a essência de duas espécies, ele lhe mostrou o segredo. As criaturas das 3 jaulas são muito estranhas, são monstruosas, disse Ninursag. Sim, são, respondeu Enki. Para isso precisamos de sua ajuda, vamos obter a perfeição. Como combinar as essências, quanto delas, quanto disso reunir, em que útero começar a concepção, em que útero deverá dar à luz. Para isso precisamos de conhecimentos de ajuda e cura, necessitamos dos conhecimentos de alguém que tenha dado à luz, de alguém que seja mãe. E no rosto de Ninursag havia um sorriso, recordava bem as 2 filhas que tinha tido com Enki. Ninursag fiscalizou com Ningizida as fórmulas sagradas que guardavam secretamente, ela perguntava como se fazia cada etapa. Ela examinou as criaturas das 3 jaulas, contemplou as criaturas bípedes. As essências se transmitem por inseminação de um macho a uma fêmea, os 2 fios entrelaçados se separam e combinam para forjar uma descendência. Que um varão Anunnaki fecunde a uma fêmea bípede, que nasça uma descendência de combinação. Assim disse Ninursag. Isso tentamos, mas houve falhas, respondeu-lhe Enki, nasceram seres bizarros. Ninursag ficou empolgada para tentar mais uma vez, ela fez outra mescla, o recém-nascido era deficiente. Possivelmente o déficit não se encontre na mescla, disse Enki. Possivelmente o problema não esteja nem no óvulo da fêmea nem nas essências. Será porque a terra está forjada? Possivelmente seja isso o que falta. Não use um recipiente de cristais de Nibiru, faça da argila da terra. Com cuidado colocaram o óvulo de uma fêmea terrestre bípede no recipiente de argila. Colocaram no recipiente a essência vital extraída do sangue de um Anunnaki, através das fórmulas formou a essência, e pouco a pouco foram acrescentadas ao recipiente, depois inseriu o óvulo assim fertilizado na matriz da fêmea terrestre. Esperaram o tempo do nascimento. Quando se cumpriu o tempo, a fêmea terrestre começou a parir, um menino, um recém-nascido estava a ponto de chegar. Ninursag olhou ao recém-nascido com entusiasmo, era um varão. Em suas mãos sustentou um menino, em que Ningizida estavam presentes. Os 3 líderes começaram a rir alegremente. Enki e Ningizida se abraçaram, Ninursag e Enki se abraçaram e se beijaram.
Suas mãos o têm feito, disse Enki com um brilho nos olhos. Deixem que a mãe dê de mamar ao recém-nascido, este ser cresceu mais rápido que um menino de Nibiru, não é mesmo? O recém-nascido cresceu, rapidamente de bebê virou um menino, seus membros eram adequados para o trabalho, embora ele não soubesse falar, apenas emitia grunhidos. Enki, sempre meticuloso, revisitou cada passo e mescla realizada. Há uma coisa que nunca mudamos, ele disse que sempre inserimos o óvulo fertilizado na matriz de uma fêmea terrestre. Ninursag olhou para Enki meia desconfiada. O que você está dizendo exatamente? Ela perguntou exigindo uma resposta. Estou falando da matriz que dá à luz, respondeu Enki. Aquele que nutre o óvulo fertilizado e dá à luz para que seja a nossa imagem e semelhança, vamos precisar ter uma matriz Anunnaki. Na casa da vida, houve um silêncio surpreso. Todos olharam uns para os outros, tentando entender a nova possibilidade. Ninursag, com um brilho de entendimento, falou. Sábias palavras, meu irmão. Se a mescla não estava correta, talvez o problema seja a matriz. Agora, estou curiosa, onde está a fêmea Anunnaki, que pode fornecer uma matriz adequada para criar um trabalhador primitivo perfeito? Enki respondeu prontamente, chamem minha esposa, vamos convocá-la para a casa da vida e expor o assunto a ela. No entanto, antes que ele pudesse ir, Ninursag colocou a mão em seu ombro e disse que ela fez as mesclas novamente, e então a recompensa e o perigo devem ser dela. Ela quer fornecer a matriz Anunnaki. Eu serei a mãe, disse Ninursag. Enki, com um sorriso compreensivo, inclinou a cabeça e a abraçou. Assim seja. Ninursag fez a mescla novamente, combinando o óvulo de uma fêmea terrestre com a essência masculina Anunnaki, e Enki inseriu o óvulo fertilizado na matriz de Ninursag. Quanto tempo durará a gestação? Perguntaram-se. Será 9 meses de Nibiru ou da Terra? De repente o bebê começou a chorar novamente, e Ninursag o segurou contra seu peito, amamentando-o. Conseguimos a perfeição, disse ela. Enki olhava para sua irmã, vendo não apenas um ser, mas uma mãe amorosa. A criatura tem um nome? Ele perguntou. Ninursag acariciou o corpo do bebê e respondeu. Não é apenas uma criatura. Chamarei de Adamo, é como a argila da terra. Fizeram um berço de ouro para Adamo e o colocaram na casa da vida. Conseguimos um modelo de trabalhador primitivo, exclamou Enki. Agora precisamos de um exército de trabalhadores como ele, para continuar a mineração de ouro, só que Adamo não vai trabalhar, ele é o primogênito dos trabalhadores primitivos. Nossa tarefa não será fácil, disse Ninursag. Nem mesmo 7 será suficiente. Precisamos de mais heroínas curadoras para ajudar. Ninursag ofereceu uma solução e reuniu as curadoras de sua cidade, Shurubak, explicando a importância do trabalho e levando-as para ver Adamo. 7 fêmeas Anunnaki aceitaram a tarefa imediatamente e foram nomeadas. Eram elas: Ninima, Xuziana, Nimada, Nimbara, Nimu, Muzardu e Ninguna. Que seus nomes sejam lembrados para sempre, disse Ninursag a Enki. Graças a elas, nascerá uma nova raça de trabalhadores primitivos. As 7 heroínas foram destacadas e suas contribuições registradas por Ningizida. Assim o trabalho para criar os trabalhadores primitivos prosseguiu com um novo entusiasmo e esperança. No laboratório dos Anunnaki, Enki, com um olhar decidido, se volta para Ningizida. Precisamos fazer alguns ajustes importantes, diz ele, deixe que os trabalhadores primitivos se reproduzam por conta própria, e vamos trocar o varão pela fêmea nas fórmulas. Temos que fazer fêmeas para que os casais possam se formar e se tornarem uma só carne, afirmou Enki. Ningizida, um tanto confuso, ergue uma sobrancelha. Então, para criar um par para o Adamo, precisamos da concepção na matriz de uma Anunnaki fêmea? Enki, com um brilho nos olhos responde, é exatamente isso. Vou chamar minha esposa Ninki. Se ela estiver disposta, que ela crie o modelo para a fêmea terrestre.
No Abzu, a casa da vida, Ninki observa Adamo com um entusiasmo contagiante. Vamos fazer isso, diz ela, pronta para o desafio. Enki, mostrando Adamo a Ninki, explica tudo, desde o trabalho que ele terá que realizar, até os riscos envolvidos. Ninki, fascinada, dá um sorriso e confirma. Estou animada. Vamos criar um modelo perfeito. Ningizida, com precisão e concentração, ajusta as fórmulas. Enki insere um óvulo fertilizado na matriz de sua esposa, Ninki, com todo o cuidado possível. Vamos torcer para que tudo corra bem, murmura ele. O tempo passa e o grande momento chega. Ninki, contando os meses com expectativa, se prepara para o parto. Ninursag, com mãos habilidosas e um olhar focado, faz a abertura com destreza. Em um instante, a sala se ilumina com o nascimento de uma menina. Uma fêmea, exclama Ninki. Ela está perfeita. Ninursag examina a recém-nascida com atenção. Ela tem boas orelhas, os olhos estão claros, e seus membros estão bem formados. E olha a pele, parece muito a dos Anunnaki. Ninki acaricia a pequena com ternura. Ela será chamada de Tiamat, a mãe da vida. Assim como o planeta antigo que deu origem à Terra e à Lua. E de sua matriz nascerão muitas futuras trabalhadoras primitivas. Enki sorriu satisfeito. Excelente. Temos um modelo perfeito para nossas futuras trabalhadoras. Com um toque de humor, Enki brinca com os outros. Quem diria que criar um trabalhador primitivo poderia ser tão emocionante, não é mesmo? Todos ao redor celebrando o sucesso do projeto, compartilham a alegria do momento. Depois que Tiamat foi criada na matriz de Ninki, um grande trabalho começou. Ninursag, com toda a sua habilidade, pegou óvulos de fêmeas bípedes e os colocou em 7 recipientes feitos de argila do Abzu. Ela então retirou a essência vital de Tiamat e a adicionou aos recipientes. Com um toque de magia e encantamentos, que eram parte do processo, Ninursag fez a mistura e inseriu os óvulos fertilizados nas matrizes das fêmeas. Deixe que eles tenham seus próprios descendentes, disse Enki. Dentro de algum tempo, teremos muitos trabalhadores primitivos, e eles poderão assumir os trabalhos pesados que os Anunnaki não querem fazer. Enki, Ninki, Ninursag e Ningizida estavam todos animados com o progresso. Eles celebraram bebendo muita cerveja. Uma curiosidade que devemos mencionar é que foram os sumérios que produziram as primeiras cervejas. Foram encontradas tábuas sumérias com dezenas de receitas de cerveja. Em seguida, prepararam as jaulas para os 7 casais e os colocaram entre as árvores, para que alcançassem a maturidade e começassem a procriar. Enquanto isso, Adamo e Tiamat foram protegidos dos trabalhos mais duros e levados para o Edin, para que os Anunnaki vissem a maravilhosa criação. Em Eridu, a cidade de Enki, lá no Edin, Adamo e Tiamat receberam uma moradia e puderam explorar o local. Os Anunnaki vieram em peso para ver Adamo e Tiamat. Enlil, Ninurta e Ninlil, todos vieram observar, e até Marduk, o filho de Enki, fez uma visita. A visão dos recém-criados trabalhadores primitivos era de fato impressionante, uma verdadeira maravilha. Os Anunnaki se admiravam, dizendo, olhem só, isso é obra das nossas mãos. E os Igig, que viajavam entre a Terra e o Lamu, também vieram assistir. Todos estavam esperançosos de que os dias de trabalho duro estavam chegando ao fim. No Abzu, os recém-nascidos cresceram, e os Anunnaki esperavam ansiosos pela sua maturidade. Enki, junto com Ninursag e Ningizida, acompanhava de perto o progresso. No entanto, a situação nas escavações estava longe de ser perfeita. Os Anunnaki estavam ficando impacientes, e Enki frequentemente perguntava a Enoch, o supervisor, sobre os protestos dos trabalhadores que pediam mais trabalhadores primitivos. Infelizmente o crescimento dos terrestres estava demorando, e observou-se que as fêmeas não estavam engravidando nem dando à luz. Os dias de espera e expectativa continuavam, enquanto todos aguardavam ansiosamente o sucesso completo do projeto. Ningizida havia se instalado confortavelmente em uma estufa de cannabis perto das jaulas entre as árvores.
Ele passava o dia e a noite observando atentamente os terrestres, tentando entender o que estava acontecendo. Ele viu os machos se acasalando com as fêmeas, mas, para sua frustração, não havia concepção, nem nascimentos. Enki, cada vez mais preocupado, refletiu profundamente sobre a situação. Parece que criamos um problema, disse ele aos outros. Nenhum dos nossos trabalhadores primitivos está conseguindo ter filhos. Parece que há uma maldição na mistura. Vamos reexaminar as essências de Adamo. Precisamos investigar as fórmulas que usamos, para descobrir o que está errado. No Shurubak, na casa da cura, Ningizida e os outros examinaram as essências de Adamo e Tiamat. Compararam-nas com as essências vitais dos Anunnaki, tanto masculinas quanto femininas. Ningizida organizou as essências como se fossem duas serpentes entrelaçadas, e as comparou a 22 ramos em uma árvore da vida. Ele notou que, embora as essências fossem semelhantes, faltava algo crucial, a capacidade de procriar. Vejam, explicou Ningizida, aqui estão duas porções essenciais que estão faltando na mistura. São necessárias para a procriação. Sem elas, não conseguem ter filhos. Ninursag ouviu isso e ficou bastante preocupada. Enki estava visivelmente frustrado. A situação no Abzu está se tornando crítica. Se não resolvermos isso logo, haverá um novo motim. Precisamos encontrar uma solução para garantir que o ouro continue sendo extraído. Ningizida, que era um especialista em resolver problemas complicados, sussurrou uma solução para Enki e Ninursag na casa da cura. Eles decidiram agir rapidamente. Mandaram as ajudantes de Ninursag para fora e fecharam as portas. Então, Ningizida preparou um plano audacioso. Ele fez com que Enki, Ninursag, e os dois terrestres, Adamo e Tiamat, caíssem em um sono profundo, tornando-os insensíveis ao que acontecia. Depois, extraiu a essência vital de Enki da sua própria costela e a inseriu na costela de Adamo. Fez o mesmo com Ninursag e Tiamat. Assim que as incisões foram feitas e a carne foi fechada, Ningizida acordou os quatro com um olhar de satisfação. Parece que conseguimos, declarou ele com orgulho. Agora, adicionamos 2 novos ramos à nossa árvore da vida, e as essências vitais de Adamo e Tiamat estão entrelaçadas com forças procriadoras. Vamos deixá-los vagar livremente e se conhecerem como uma única carne, sugeriu Ninursag. Então, Adamo e Tiamat foram deixados soltos no jardim do Edin. Logo, Adamo e Tiamat começaram a se conscientizar de sua nudez e das suas características sexuais. Tiamat improvisou um avental feito de folhas, para se diferenciar dos animais selvagens. Parece muito com uma história da Bíblia que foi criada muitos anos depois, não é mesmo? Em um dia quente, Enlil passeava pela horta de ervas, desfrutando das sombras nas árvores. Sem querer, encontrou Adamo e Tiamat. Ele notou os aventais de folhas que eles haviam feito para cobrir suas partes íntimas, e sorriu com um misto de surpresa e aprovação. Enlil, com uma expressão de confusão e irritação, se volta para Enki. O que significa isso? Ele pergunta, claramente incomodado. Enki, buscando esclarecer a situação, explica a Enlil sobre o problema da procriação. Os nossos esforços com os 7 casais falharam, admite Enki. Ningizida examinou as essências vitais e descobriu que faltava uma combinação essencial. Enlil, visivelmente frustrado, explode em raiva. Nada disso está me agradando. Eu sempre estive contra a ideia de atuarmos como criadores. Você mesmo disse que o ser que precisamos já existe. Tudo o que temos que fazer é marcar esse ser com nosso sinal para criar os trabalhadores primitivos. Ele continua, injuriado da vida. Você arriscou as mesmas heroínas curadoras, colocou Ninursag e Ninki em perigo, e tudo isso foi um completo fracasso. Agora, você deu às criaturas as últimas partes de nossa essência vital, tentando fazer com que elas entendam a procriação. Possivelmente tentando até mesmo transferir nossos ciclos vitais para elas. Tudo isso é um desastre. Se eles não funcionarem, então que sejam mandados embora.
para tentar apaziguar a situação, Enki chama Ninursag e Ningizida para explicar a Enlil. Ningizida se adianta e diz: Senhor Enlil, eles receberam o conhecimento da procriação, mas não receberam a vida prolongada em sua árvore essencial. Portanto, o conhecimento é limitado. Ninursag, então, se dirige a seu irmão Enlil. Qual era a nossa escolha, irmão? Deixar tudo falhar e enfrentar a sorte triste de Nibiru? Precisávamos tentar e tentar novamente para que os terrestres assumissem o trabalho através da procriação. Enlil, ainda irritado, dá uma ordem firme. Então, que eles sejam colocados onde são necessários. Partam para o Abzu, longe do Edim, serão expulsos. Assim, os planos dos Anunnaki tomam um novo rumo, enquanto a frustração de Enlil levou a uma decisão drástica. E aí, galera do Mistérios Antigos? Se você curtiu esse mergulho épico nos segredos dos Anunnaki, não esquece de deixar aquele like maneiro aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar suas teorias sobre esses deuses antigos, larga um comentário pra gente trocar uma ideia. E claro, se você conhece alguém que também adora um mistério, não seja egoísta, compartilhe o vídeo com essa pessoa. E se você quer ser o primeiro a descobrir todos os segredos dos nossos vídeos futuros, e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos, se inscreve no canal e vira membro. É tipo um passe VIP para o backstage dos mistérios mais intrigantes. Nos vemos no próximo episódio, onde vamos desbravar mais enigmas que até os Anunnaki ficariam de cabelo em pé. Até lá! O Deus dos Anunnaki veio do céu para nos despertar. Geneticamente nos modificou, e assim a história começou. Anu, o grande Deus do céu, nos deu o dom da vida e do saber. Anunnaki, seres do além, nosso destino veio escrever. Anunnaki, há muito tempo na antiga Mesopotâmia, Anu desceu a terra com sabedoria. Com Enki, Enlil criou a humanidade, uma história de deuses e divindade. Anu, o grande Deus do céu, nos deu o dom da vida e do saber. Seres do além, nosso destino veio escrever. Anunnaki, Anunnaki, Anu do tempo na antiga Mesopotâmia.